Olá, meu nome é André Soares. Eu já trabalhei como agente secreto para o governo brasileiro e sou autor do livro Ex-Agente Abre a Caixa Preta da ABIN. E essa é a minha história. No caso específico de como me tornei agente da ABIN, foi por um convite da Presidência da República. É importante dizer que eu nunca fui dos quadros da ABIN. Eu sou tenente-coronel do Exército, então eu ocupo cargo de função militar. Para que eu fosse designado para a ABIN, eu fui convidado pela presidência e fui lotado no Gabinete de Segurança Institucional. Então eu era um tenente-coronel lotado no Gabinete de Segurança Institucional, designado para prestar serviço na ABIN. Mas eu respondia à Presidência da República. O dia a dia de um agente de inteligência, e eu já desempenhei todas as funções da inteligência, eu tenho o ciclo completo da inteligência, é um dia a dia burocrático. É um dia a dia na produção. A principal função de um agente de inteligência é a análise, a questão da análise de inteligência. É um dia a dia burocrático, fazendo análise de inteligência. Não é para desmerecer o trabalho, porque é importantíssimo, mas a análise de inteligência não é difícil de ser feita. Difícil de fazer é obter as informações sigilosas. Uma vez que você tem as informações sigilosas, a análise fica até muito fácil. E quem obtém as informações sigilosas, esses sim são os agentes secretos. A pergunta é, como é o dia a dia do agente secreto? Os agentes secretos, eles usam uma expressão, eles desacontecem. Ninguém sabe onde eles estão, muito menos nos serviços secretos. E rapidamente, o agente secreto de verdade, o verdadeiro agente secreto, eu gostaria de poder separar o agente secreto de verdade dos demais agentes, ele incorpora plenamente as qualidades do James Bond e das suas parceiras, as mulheres também. A maior dificuldade que eu passei com relação à minha atuação na ABIN, que foi a minha expulsão e ser caçado pela comunidade de inteligência, é estar vivo até hoje. E essa situação terrível foi porque o diretor de contra-espionagem me deu a ordem clandestina de participar dessa operação, chamada Operação Mídia. E eu me recusei a participar dessa operação justamente por ser uma operação clandestina. E eu fui ameaçado de morte por causa disso. Ameaçado de morte pelo diretor de contra-espionagem da ABIN. Evidentemente que uma situação dessa gravidade tinha que ser comunicada à Presidência da República. E eu fui pessoalmente à Presidência da República, no Palácio do Planalto, no Gabinete de Segurança Institucional, e denunciei pessoalmente as clandestinidades da ABIN na Operação Mídia. Solicitei a abertura de inquérito, disponibilizei toda a documentação probatória relativa a essas clandestinidades e me dispus a falar pessoalmente com o presidente Lula, em razão da gravidade das denúncias que eu estava fazendo. A consequência imediata dessas minhas denúncias com relação à ABIN no governo Lula foi a minha expulsão da ABIN e passei a ser caçado pela clandestina comunidade de inteligência, que é a maior e mais poderosa organização criminosa do país e que está completamente acima da lei. Que as consequências do governo Lula não ter apurado as clandestinidades da Operação Mídia fez o Brasil cair em desgraça, numa série de tragédias institucionais que aconteceram, como, por exemplo, só para contextualizar isso aqui, a Operação Satyagraha foi uma operação da Polícia Federal que teve a participação criminosa da ABIN em 2008, 4 anos depois das minhas denúncias, e a Operação Satyagraha, eu me refiro aos crimes da ABIN, não teriam acontecido se as minhas denúncias contra a ABIN tivessem sido apuradas pelo governo Lula 4 anos antes. Isso porque todos os dirigentes da ABIN, responsáveis pelos crimes da ABIN, na Satyagraha, haviam sido denunciados por mim 4 anos antes. Depois de 3 meses afastado das funções, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência do governo federal, Paulo Lacerda, foi exonerado pelo presidente Lula. Paulo Lacerda ganhou agora o cargo de adido policial em Portugal, um posto que não existia. Foi criado pelo governo para não dispensá-lo. Lacerda estava afastado desde que surgiram suspeitas de que agentes da ABIN teriam grampeado autoridades durante a Operação Satyagraha. Mas, sob o ponto de vista de atuação de agentes secretos, e eu descrevo isso no meu livro, a situação, uma das, mas com certeza, se não foi a primeira, foi a mais perigosa que eu passei.
foi o meu encontro com terroristas internacionais. As pessoas acham que o Brasil está isento de ações terroristas. O Brasil, e eu descrevo isso no meu livro, só para vocês terem uma ideia do meu currículo, eu fui analista do Departamento de Contra-Espionagem e Terrorismo Internacional. Então eu conheço um pouquinho desse assunto, só um pouquinho. O Brasil é o paraíso do terrorismo internacional, porque nós estamos completamente vulneráveis à ação desses organismos, e a Operação Carcará, que eu vou revelar, está ligada a essa realidade do terrorismo no Brasil, na data específica de 2016, quando houve os Jogos Olímpicos no Brasil. A Operação Carcará foi uma operação clandestina que envolveu a Agência Brasileira de Inteligência, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, a Operação Lava Jato e o Tenente-Coronel André Soares. Em 2016, o principal evento internacional no Brasil foram os Jogos Olímpicos. Tinham duas expectativas em relação aos Jogos Olímpicos. A primeira expectativa, natural, referente à realização dos Jogos. A segunda expectativa era maior do que a realização dos Jogos. Vocês vão se lembrar que era a expectativa com relação à possibilidade de atentados terroristas no Brasil, principalmente contra as delegações estrangeiras. E nesse caso, seria provavelmente o terrorismo internacional. O receio era tão grande com relação à possibilidade de ocorrência desse terrorismo nas Olimpíadas, que alguns países cogitaram não participar das Olimpíadas. Evidentemente que posteriormente todos vieram, mas havia essa expectativa muito ruim. E a outra expectativa receosa, internacional, em relação à segurança dos Jogos, era com relação à ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, porque o Brasil tem uma grande tradição, uma boa tradição, em realização de grandes eventos. Já tivemos grandes eventos no Brasil e a segurança sempre foi muito bem feita. A questão era com relação ao contra-terrorismo. O contra-terrorismo era atribuição específica da Agência Brasileira de Inteligência. E a ineficiência da Agência Brasileira de Inteligência é mais conhecida pelos serviços secretos estrangeiros do que pela sociedade brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por incrível que pareça, o alvo da Operação Carcará não foram as delegações estrangeiras. Foi a ABIN, mais precisamente toda a sua cúpula. Ou seja, uma operação clandestina visando destruir a ABIN, a cúpula da ABIN. Se vocês pegarem a história da ABIN, vocês vão perceber que de todos os seus diretores gerais, o tempo médio de permanência na função é em torno de 3 anos. Dificilmente um diretor-geral da ABIN consegue ficar mais tempo em função das instabilidades políticas e de muitas clandestinidades que demandam a exoneração de diretores gerais. Pois bem, em 2016, o então diretor-geral da ABIN contava com mais de 8 anos de permanência na função. Essa hegemonia do então diretor-geral da ABIN em 2016 era muito temida, de tal sorte que aqueles que temiam essa hegemonia do diretor-geral foram os mandatários dessa Operação Carcará. E a Operação Carcará foi muito bem sucedida, porque ela conseguiu depor toda a direção da ABIN. Mas agora que eu contextualizei tudo, vocês podem ter uma ideia da instabilidade institucional que isso causou. Porque a demissão de toda a cúpula da ABIN, vocês vão se lembrar, aconteceu há poucos meses das Olimpíadas. Imagine o comprometimento que isso gerou em termos de segurança e de contra-terrorismo. E vocês devem estar imaginando como foi que a Operação Carcará fez para detonar toda a cúpula da ABIN, por meio de uma operação poderosa de desinformação. Desinformação é muito mais do que fake news. Fake news é uma mentira que pode ser desfeita, que pode ser revelada, que causa estrago, mas a desinformação é uma super poderosa mentira que faz com que todo mundo acredite nela. Isso é trabalho de serviço secreto. E foi essa poderosa desinformação que derrubou toda a cúpula da ABIN. Essa desinformação ela foi disseminada no Brasil e difundida por um importante veículo de mídia nacional. E se a missão principal da Operação Carcará era destruir a direção da ABIN, como conseguiu, essa Operação Carcará também tinha 2 alvos. O primeiro alvo foi o Senado Federal e o segundo alvo foi o Tenente-Coronel André Soares.
E o que foi essa desinformação? E agora vocês vão fechar todo o quadro. Foi uma notícia que foi disseminada no país e no mundo com grande estardalhaço por esse importante veículo de comunicação, acusando a Agência Brasileira de Inteligência de grampear e outras clandestinidades, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República. Então esse veículo, vocês vão se recordar disso, fez essa denúncia. A ABIN está grampeando o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República e com outras ações clandestinas, na Operação Lava Jato, com partidos políticos. Agora eu pergunto a todos, como é que uma notícia sem provas consegue derrubar a cúpula de um órgão de inteligência? Porque essa notícia não tinha prova alguma. E quem acusou essas clandestinidades da ABIN, segundo essa desinformação, e isso tudo é uma grande mentira, foi o Senado Federal, que disse que o tenente-coronel André Soares contatou os senadores e fez essa denúncia. Ou seja, a desinformação, a poderosa desinformação da Operação Carcará, não foi denunciar que a ABIN estava grampeando A, B ou C ou D. Isso tem que ser investigado. Até porque o grampo no STF foi descoberto. O poder da desinformação foi a mentira que foi criada ao dizer que o Senado Federal e o tenente-coronel André Soares estavam denunciando isso. A clandestina comunidade de inteligência governa os serviços secretos brasileiros e ela está completamente acima da lei. A causa principal do caos de corrupção que nós vivemos hoje no Brasil é devido a essa comunidade clandestina que submete os governos aos seus desígnios. Essa clandestina comunidade de inteligência, ela vem desde o SNI, do Serviço Nacional de Informações. Um rápido retrospecto, o Serviço Nacional de Informações foi criado nos governos militares e foi extinto pelo presidente Fernando Collor de Mello em 1990, pela sua degenerescência. Só para lembrar a questão histórica, o general Golbery Couto Silva, que foi um dos principais criadores do SNI, em vida, ele proferiu as seguintes palavras: não imaginei que havia criado um monstro, porque o SNI, na segunda metade da sua história, a primeira foi virtuosa, mas na segunda metade ele realmente sofreu uma grande degenerescência. 10 anos se passaram, em 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso criou a ABIN. E a ABIN é sucedânea do SNI. E herdou essa comunidade de inteligência, que não está apenas na ABIN, está em todos os serviços secretos. Quando eu falo comunidade clandestina, eu não estou me referindo, isso é importante, eu não estou me referindo aos integrantes desses serviços secretos. Em todos esses serviços secretos, eu passei no Exército, passei na ABIN, existem dignos servidores públicos, inclusive muito competentes. Mas essa comunidade, por ser clandestina, ela atua fora dos serviços secretos. O principal problema com relação aos nossos serviços secretos, se você que está assistindo, a sociedade que está assistindo, conseguir fazer isso, vai ser o maior presente que o Brasil vai receber, que é controlar os serviços secretos brasileiros. Os serviços secretos brasileiros estão absolutamente fora do controle do Estado. Estão completamente acima da lei. Nada os alcança. Vou dar um exemplo. Eu falei sobre a Operação Satyagraha em 2008, que os crimes da ABIN, os hediondos crimes da ABIN, e para que vocês tenham uma ideia da gravidade dos crimes que a ABIN cometeu contra o Brasil nessa operação, eu vou aqui reproduzir, se você permitir, as palavras do ministro Adilson Vieira Macabu, que foi o ministro do STJ que participou do julgamento da ABIN, e a ABIN foi condenada, os crimes da ABIN foram condenados no STJ, e foram condenados também no Supremo Tribunal Federal em 2015. Jamais presenciei eminentes ministros tamanho descalabro e desrespeito a normas constitucionais intransponíveis e a preceitos legais. Isso o ministro referindo aos crimes da ABIN que foram condenados no STJ. Se os crimes que a ABIN cometeu na Satyagraha, só para citar Satyagraha, se tivessem sido cometidos em qualquer país que tem os melhores serviços secretos do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Israel, Alemanha, todos os seus dirigentes estariam condenados ou à prisão perpétua ou à pena capital, que é a pena de morte nos países que têm pena de morte. Então, se a sociedade
conseguir controlar e fiscalizar os nossos serviços secretos, nós vamos recuperar o nosso sistema imunológico, que hoje é cancerígeno.